O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Conforme foi anunciado, com esta celebração, desse final de semana, ontem e hoje, nós estamos encerrando o ciclo do Natal. A partir de amanhã já são missas do tempo comum, caminhando até a Quaresma, Páscoa. Aí depois reinicia o tempo comum. E esse período, ele termina com o batismo de Jesus, ou seja, com a celebração do batismo de Jesus. Batismo esse que nós vimos a descrição no Evangelho de hoje, com a pergunta que você, eu, nós e João também fez. Qual é a pergunta? Jesus precisava de ser batizado? Resposta: não. Ele é o autor do batismo e os demais sacramentos da igreja. Mas vem a outra pergunta: por que ele quis ser batizado? Dentre outras respostas, que não tem uma única resposta, essa pode ser uma delas. Se ele veio para morar conosco, habitar conosco, estar conosco, ele quis se sujeitar àquilo que é do humano, aquilo que é de gente, menos o pecado. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que menos o pecado, ele teve todas as dificuldades que você, eu, nós temos também. E que quadro bonito, pelo menos eu acho, da festa de hoje. O encontro de Jesus com João. Eu imagino que João estava lá no Jordão. Vinha ele batizava, pegava a caneca, pegava o balde, pegava a cuia, e aqui vai indo, e batizava. Quando chega Jesus, João espanta. Jesus na fila, não fala de fila, mas nós falamos.
Jesus na fila. João, quando olha, vê Jesus, ele leva um susto, para e conversa, dialoga. Qual foi a conversa? Nós vimos aqui no texto, né? Você vem ser batizado? Eu que devo ser batizado por você, não você ser batizado por mim. E disse o nosso texto que ele ficou tranquilo, conversando, pedindo que o assunto viesse à tona em outro momento. E assim Jesus foi batizado, como os demais que ali estavam. Uma única diferença: ao término do batismo, Jesus e João olham para o alto, e quem eles veem, quem eles enxergam, senão o Espírito Santo, que sai do céu na frente do Pai, conversa com a humanidade na voz do Pai. O que o Pai falou? Nós vimos no texto: esse é o meu Filho amado. É possível que João e os demais que ali estavam não entenderam quase nada ou nada. Eu sei que existe um quadro, eu não sei onde, eu não tenho esse quadro, onde nós temos o Pai, uma figura de uma pessoa idosa para representar o Pai, o Espírito em forma de pomba, o texto de hoje, embora tenha outros momentos também, e o Filho sendo batizado. Esse quadro que a gente tem na nossa mente, e também pintado por algum artista, faz com que nós lembremos o nosso batismo. Meu povo, quão profundo é o batismo! Por quê? Porque é o ingresso na comunidade cristã, é a liberação, a lavagem do pecado que Jesus não precisava de forma alguma, porque ele não tinha o pecado. Então ele quis ser batizado porque ele estava no meio do povo, sendo elemento do povo e experienciando essa vivência com o povo. Por isso ele foi batizado. Mas a voz profunda do Pai, e eu vejo o Pai tão feliz quanto o Filho que foi batizado, na pessoa do Espírito Santo, essa comum união. Minha gente, o batismo traz para nós serviço, o batismo traz para nós trabalho, serviço, ministério. Qual é ou quais são esses serviços? Dentre outros que o batismo traz, são 3. Quais são eles? Ser sacerdote, ser profeta e ser rei. Quando se fala em ser sacerdote, não é o meu sacerdócio, Padre Primo, Padre Valmir, Dom João Inácio, não se trata desse sacerdócio, se trata do sacerdócio comum que nós assumimos, de sermos homens que vamos evangelizar. Por isso, profeta. Primeira missão, sacerdote. Segunda, profeta. Terceira, rei. E rei não significa também estar sentado num trono com um cetro de comando dando ordens. Não, é um rei diferente, um rei que está aí voltando como o sacerdócio da santificação, da evangelização e do reinado. E, meu povo, é a alegria que nós temos de sermos batizados, inseridos numa comunidade. Enquanto nós não somos batizados, nós não estamos inseridos na comunidade cristã. Social, isso é outra coisa, mas a comunidade cristã. Por isso é importante que no dia de hoje, de modo muito especial e claro,
assumamos mais uma vez o nosso batismo. Daqui a pouco nós faremos a renovação das promessas batismais que os nossos pais e padrinhos assumiram lá. Eu digo lá por causa do meu caso, né? Com quase 100 anos de idade, mas eu fui batizado, tá bom? Então é por aí que a gente vai esta semana vivenciar esta riqueza que Deus nos deu do batismo e partilhar com os membros da família essa questão do batismo. Então que saiamos daqui levando conosco a riqueza que Deus nos deu quando nós fomos batizados. A oração da coleta da nossa missa resume tudo o que a quem nós queremos que seja. Querem ver? Deus eterno e todo-poderoso, o atributo de Deus, que tendo sido o Cristo batizado no Rio Jordão, já vimos, descendo sobre ele o Espírito Santo, e declaraste solenemente: vosso Filho dileto é o meu Filho. E depois vem o pedido que se faz a Deus, que é a graça de ser renascidos no Espírito Santo. Então que saiamos daqui levando para casa o nosso batismo, presença de Deus em nós, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas fraquezas, mas Deus está conosco.